Sejam muito bem-vindos a mais um episódio dos Três Elementos. O vídeo é seu hoje. Estamos aqui com Carlos Ruas. Estamos aqui com o Emílio Garcia. Vocês sabem a honra que é estar perto de Carlos Ruas? Não, é um negócio absurdo. O pessoal pega filas quilométricas para ficar perto de Carlos Ruas. Horas de fila. A gente é fácil, a gente liga pra ele. Ele responde de vez em quando. Bom, pra mim ele responde. Então o problema é você. Não, ele me responde também. Estamos aqui nos Três Elementos, você tá me criticando pra mais um episódio, não é menos um episódio. Não, mas o Ruas ia falar, né? Talvez se... se for contar pela morte um dia nossa, é menos um episódio até o dia fatídico. Ou se você começar de trás pra frente. Isso. É que nem aniversário, não é mais um ano de vida, é menos um ano de vida. A gente tá fora do tempo aqui, mas eu acho que eu gostaria de comemorar uma coisa aqui. Ah, verdade! Esse vídeo tá no futuro, você já viu em algum outro momento. Falando em aniversário. Falando em aniversário. Batemos 100 mil inscritos. 100 mil inscritos! No dia da gravação, 2 dias atrás. Science Bitch! Quantos vídeos nós já postamos? A gente já postou quase 100. Quase 100 vídeos. Cabalístico. É, cabalístico. Um ano de trabalho. Isso. 100 vídeos. 100 mil inscritos. Perfeito. E um canal de céticos, né? E um canal de céticos, exato. A gente tinha tudo. Sabe o que é proporção razão áurea? Razão áurea. Razão áurea, é o Fibonacci, é o número Fibonacci. A gente tinha tudo pra botar um místico nessa argumentação. Ó a espiral, o triângulo, triângulo no olho, o no olho dentro do triângulo. É porque, na verdade, os planetas se alinharam, abriram um portal e a gente colidiu com a data certa desse portal para podermos chegar nesse objetivo. Cara, e você falou dos 100 episódios, eu acho isso impressionante. A gente já tem 100 episódios. Caramba, a gente já tem 100 episódios. Uau. Assim fica o triângulo bom, assim, ó. Legal. E eu não me canso de estar ao lado de vocês. Não, é super. Isso que a gente fala pro nosso público, a gente vai falar hoje na live, é divertido pra caramba. É cara. divertido. Sexta-feira a gente se diverte. Fale muito. por vocês, pra mim é tudo um saco. Eu me divirto, você se diverte? Eu me divirto. Estamos falando pela gente. Pra mim é tudo um saco. Então. Eu sei que é. Você chega assim, sempre... E esse foi o último episódio. Não, continuo ouvindo, 100 episódios, 100 mil inscritos. Falou, gente, era sobre isso. Esse era o nosso objetivo. Muito obrigado. Eu só venho porque eu gosto de vocês, viu? Porque senão eu já tinha deixado de vir faz tempo. Não, mas você ganha um dinheirinho também, pô. Tem essa diferença também. Mas eu já fiz tanta cagada que me fez perder dinheiro. Tá. Porque eu falei assim, eu não aguento mais isso. Não, mas tá indo. Mas tá dando certo. Porque eu gosto de vocês. Não, isso tá dando certo porque eu gosto de vocês. Tá dando tanto certo que a Lura tá com a gente há mais de um ano. Olha, eu gosto da Lura. A Lura tá com a gente há mais de um ano, patrocinando os Três Elementos, nosso patrocinador do vídeo de hoje. Ela também aguenta a gente todo esse tempo. Obrigado, a Lura, por aguentar, por patrocinar tudo que a gente fala. Porque ela podia ter dado pra trás. Podia ter olhado e falado, não. Nós somos polêmicos. Somos polêmicos e a Lura está peitando a polêmica que sempre entramos, ela peita. E continua. E continua. Não tomamos bronca, não tem e-mail. Ao contrário. Elogios. Eles vieram aqui. Vieram aqui e nos elogiaram, pô. Os caras vieram aqui e tal. Tem programa gravado. Principalmente a você que está nos assistindo, que graças a você que nós conseguimos chegar a 100 mil inscritos. Exatamente. E, aliás, quer aproveitar e falar a promoção da Lura, não? A Lura, 15% de desconto na matrícula. Opa. A maior escola de tecnologia do Brasil. Se você clicar no link que tá aqui, ou no QR Code que fica aqui o tempo todo, você vai ter 15% de desconto. E aí você tem acesso ao cardápio de cursos inteiro. Aí, ó. É um Netflix. É um Netflix de cursos de tecnologia. Exato, mas tem que estudar, viu? Não é por osmose. Não é mágica. Não é Matrix. Pluga aqui atrás. Não é vibrar na frequência certa da Lura que vai dar certo. Mas a gente não é coach, não. Exato, tem que estudar. Funciona. As aulas são legais pra caramba, só que tem que fazer os exercícios, tem que estudar, tem que tirar dúvida, tem que aproveitar. Eu gostei do vibrar na frequência certa da Lura. É porque teve um candidato que perdeu a eleição, que falou que perdeu a eleição porque não atingiu a energia certa. Que era pra atingir 21 e ele só atingiu 18. 21 o quê? E 18 o quê? Eu não tenho a menor fucking ideia. Eu também não entendi esta merda. Porque sabe de uma coisa, Ruas? Isso daí é uma coisa interessante que até, se um dia a gente chamar um químico aqui, vai saber explicar, porque eu sou péssimo em química. O Emílio até gosta, eu acho um saco. A música do Creu 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 já vibrou em todas as sintonias, todas as frequências foi de possíveis. 1 a 5 já. Então, porque tem molécula que ela tem umas capacidades vibratórias. Isso, tem. Tanto é que o aquecimento global é possível, porque o efeito estufa é a absorção de calor pela molécula e ela vibra numa frequência, uma frequência X. O pessoal pega esses lances da química, e aí é que nem o quântico. Eles pegam e falam, a molécula vibra, porque você está vibrando.
Isso. Se você vibrar na frequência certa, você vai não sei o que... eles pegam conceitos da química, da física e se apropriam de maneira completamente bizarra. Pra colocar o místico que eles querem. É uma apropriação científica. E o cara parte do princípio de que o que acontece lá no micro do micro, no quântico, no reino quântico, acontece em qualquer... Se aplicaria pra gente também. E outra... Na nossa realidade. Não, e aquela coisa, se aplica pro psicológico. Isso. Que isso que é o mais importante. Tem que vibrar na frequência da riqueza. Porque é aquela coisa, vibrar na frequência da riqueza, porque você já tem uma frequência que a molécula fica rica. Como é que eu vibro pra ser herdeiro? Não, qual é a frequência que você acha... Quem vibrou pra ser herdeiro foi meu pai, ele era pobre, eu não virei herdeiro. Ele vibrou na frequência certa. Qual é a frequência que o banqueiro vibra? Exato. O banqueiro vibra... o banco, você entra no banco, ele tá vibrando. Quer ser banqueiro? Vibre na frequência do banqueiro. Na frequência do banqueiro, exatamente. E, cara, e isso é uma coisa, assim, que é impressionante, porque é só você pegar um palavreado mais complexo... É lógico. Um pouquinho mais complexo e jogar, assim, pro ar. E falar assim, não, você está vibrando. É a mesma coisa. Você tem astros movendo no céu. Cara, isso acontece. Sim. Na verdade, quem está se movendo é a Terra, mas enfim, os astros também você consegue ver. Isso está certo. Quando você fala que eu nasci em Leão, é porque você tinha, perto do pôr do sol ali, uma constelação do céu, que é a constelação de Leão. Isso está certo. Isso impactar no meu psicológico é que são elas. Como que isso vai impactar no meu psicológico? Como? Mas é a gravidade. Cara, o obstetra... Ele tinha ele exercia um efeito de gravidade maior do que a Marte, que é o planeta mais perto. Imagina as estrelas que formam a constelação de Leão. Cara, é um troço, assim, completamente maluco. O que eu acho mais curioso é quando eles criam uma complexidade em cima disso. Mas a ideia é justamente essa, né? Porque a ideia, assim, o conceito é simples, mas eles pegam isso e criam um ecossistema complexo que você vai precisar de anos para entender tudo aqueles nomes, aquelas nomenclaturas próprias, vai ter que fazer curso para entender essas constelações e e a lua tal, e eles vão criando uma complexidade bem interessante. Eu até gostaria de estudar esse efeito. Até aí o Tolkien criou uma complexidade extraordinária no reino dele. Ele criou um planeta inteiro com os continentes, uma fantasia. Com uma fantasia. Não vejo ninguém falando que aquilo Por exemplo, é verdade. o chapéu do Harry Potter, né? Você sabe que aquilo é fantasia, mas se encaixa no formato no esqueleto que é signo. Você bota o chapéu... Ele vê como você é, como você é, papapá, e te joga para um lado. Você é assim, assim, assado, então você é dessa escola. Exato. E aí imagina se a gente expandisse esse universo. Não, então a gente vai... De cada escola, a gente vai criar 50 coisas, cada 50 com mais 20... para detalhar mais, e aí você cria um ecossistema até financeiro em volta disso. É lógico. E aí o cara não vira prefeito porque ele não trouxe a energia que ele precisava. Ele precisava de 21. Não, e o pior mas só conseguiu 18, porque a onda dos 3 que faltava não chegou a tempo. Pois é. Não, e o pior não é agora, onda do que caralhas? Não, a onda da vibração da molécula. Você não tá entendendo. É tipo onda sonora. É que eu sou biólogo. É tipo onda sonora. Exato, você não é físico. Tem que estudar. Você não é físico, você não manda das coisas. Porque a verdade, se você faz o negócio certinho, aí a coisa vibra. Então, mas daí eu posso falar de uma onda agora que eu manjo. Qual das ondas eletromagnéticas do visível que a gente enxerga. Porque esse é o objetivo do vídeo de hoje. Vamos falar como as coisas funcionam do vídeo de hoje. Você que estava assim, caralho, que eles não falam. Ondas eletromagnéticas. Isso. Comprimentos de onda. Aí você vai conseguir entender como que você vai poder vibrar no comprimento de onda certo. Vamos falar sobre comprimento de ondas. Quando uma onda chega para outra e fala cavaleiro. Isso. Vermelho. Como vai? Azul. Como vai? Comprimento de onda. Mas o que nós falaremos hoje... Perdemos 1000 views. Acabamos de perder. Eu lembro daquela novela Chocolate com Pimenta? O Cacete Planeta que fazia o chocolate com pimenta. Eu me lembro disso. Chocolate? Chocolate. Prazer, chocolate. Como vai a senhora? Eu gosto do chocolate. Chocolate com Pimenta. A novela que começa às 6. Só para dar boa tarde e boa noite. Eu agradeço muito a vocês estarem aqui até
até agora querendo ver sobre miopia. E até o momento não falamos disso e agradeço muito vocês continuarem aguardando para ouvir o que você veio buscar aqui. Os poucos que ainda estão, né? Isso, exato. Começaram 3 mil pessoas, foi caindo para 2. Hoje tem 12. Agora tem 12 Não, de pessoas. 100 mil a gente foi para 99, né? Perdemos inscritos. E aí a gente precisa entender como o olho funciona. Tá bom. Então, o olho é um órgão sensorial, ele faz parte do seu sistema nervoso. Mas é miopia, a gente fala sobre Isso, miopia. a gente vai falar especificamente sobre miopia, mas para explicar sobre miopia... Por que existe a miopia? Então, agora você me fala que passarinho é esse. Eu já sei que ele pia. É o mil, é isso. Eu já sei o mil que pia. Eu já sei que o mil pia, mas qual é esse passarinho mil? Que ordem ele é? Eu estudei horas para explicar isso, aí ele me vem com essa piada. Então tem o seu olho, certo, Carlos Ruas? Perfeito. O seu olho, ele faz parte do seu sistema nervoso. Então, ele não é separado por definição do seu sistema nervoso. Na verdade, nervinho. Todas as suas células sensoriais, uma célula do tato aqui da sua pele, uma célula do paladar na sua língua, uma célula que percebe cheiro no seu nariz, uma célula que percebe luz no seu olho, fazem parte do seu sistema nervoso. Tá bom. Então, o seu sistema nervoso ele tem 2 funções básicas, 3, né? Ele capta sinal através desses sistemas que interagem com o ambiente, interpreta o sinal no seu cérebro e produz uma resposta. Então, quando você prende o dedo na porta, você tem um nervinho aqui que vai perceber esse dano. Dedo na porta não é um exemplo tão bom. Quando você rala o dedo, isso vai para o seu cérebro. O seu cérebro interpreta isso e produz uma resposta, que é você tirar o seu dedo, certo? Nem me fala muito em ralar. quente. Panela Ou quente. uma panela quente. E aí você tira a mão. Mesmo que você não queira, seu cérebro fala Ele vai tirar. Ele vai tirar. Nem me fala em ralar a mão. Eu tomei um chão esses dias. Ah, você caiu, verdade. Cara, foi ridículo. Se alguém tivesse filmado. Visto. Na verdade, o entregador de pizza viu. E ele ficou se segurando. Ganhou o dia. Não, sem brincadeira. Lembra o Ananias do Didi? Sim. Eu caí assim, ó. Pá! E eu já tava feliz pra caralho aquele dia. Nossa, que feliz. Fez a sua noite. Não, e aí a unha do meu pé, que foi o que topou, ela esmigalhou em não sei quantos pedaços. Ralou a mão. A mão, fiquei todo ralado aqui. E tipo, por sorte, o pedaço da minha cara não caiu no cimento. Porque senão... você chegou a bater a cara. Sim, eu bati a cara no chão. Na grama. Só que, exato. Era um fiapo de grama entre as placas de cimento. Se eu fosse 1 centímetro mais baixo, eu tinha estourado o queixo. Se eu fosse 1 centímetro mais alto, eu tinha quebrado o nariz. Ele vibrou Ele vibrou na frequência da escada. Da grama. Da grama. Aí o rosto foi na grama. Isso. Os meus receptores do dedão do pé, olha... Estão dando até hoje. Receberam... Estão funcionando. Então, o sistema nervoso, ele nada mais é do que esse sistema que percebe sinais, interpreta e produz resposta. Perfeito. No nosso olho, então, a gente tem um conjunto de células que fica lá atrás do olho, na retina, que são esses neurônios especializados em receber essa informação. Eles são estimulados por essas ondas eletromagnéticas que entram no nosso olho. A gente já vai falar sobre como isso interage no nosso olho. E essa imagem, essa luz, ela chega lá na retina, que é estimulada, são neurônios igual os neurônios da sua pele, só que ao invés de eu ter o tato te estimulando, eu tenho luz estimulando. Isso produz um sinal elétrico que vai para o cérebro para gerar a imagem. E isso é uma coisa muito interessante, porque isso evoluiu logo no começo da origem dos animais. Os primeiros animais, já que começaram a ter a fase de gastrulação, né? Ou seja, uma embriologia um pouco mais complexa, já tinham células fotossensíveis, né? Isso. Que conseguiam perceber a luz. Tudo bem, ele só percebia claro e escuro. Mas já percebia. Mas já é alguma coisa para saber, tá, o sol é ali. Sabe, você já consegue saber para que lado estão as coisas. Ou seja, para aonde eu devo me locomover se eu quiser chegar perto da luz ou longe, ou fugir da luz. Tem ameba. Que é uma célula só, exatamente, né? Mas que tem proteínas que percebem luz. Percebem luz. Isso é muito interessante, porque o que o nosso olho fez durante a evolução foi cobrir essas células que percebem a luz, não só para protegê-las, porque elas são muito sensíveis, e aí essa cobertura, sendo transparente, ela ajudava para passar mais ou menos dessa luz para conseguir direcionar essas células fotossenceptoras. Então, por exemplo, digamos que você tem aqui um monte de célula fotorreceptora, estão todas aqui. Se você só tem essas células, a luz bate em qualquer canto, você não sabe de onde ela está vindo. Simplesmente é luz. Se ela bate aqui, dá no mesmo, porque isso aqui é plano. A partir do momento que você faz isso, você faz uma cumbuca... Um globo.
Exato. Se a luz bate dali, ela vai estimular qual pedaço? Vai estimular o olho aqui. Ela vai estimular só esse pedaço aqui, ela não vai bater nesse, porque ela tá de costas pra esse aqui. Então, esse pedaço de retina aqui já não é mais estimulado. Então, quando você faz essa cumbuca, você dá pro olho a noção de direção. Tipo, se a luz bateu desse lado, então ela tá vindo dali. Se a luz bateu desse lado, ela tá vindo dali. Entendeu? Coisa que se tivesse plano, você não tinha como saber. E aí depois você fecha na ponta e aí você coloca um obturador. Né? Tipo, abre mais, entra mais luz, abre menos, entra menos luz. Muita luz machuca, né? Então você tem que controlar. Cara, isso é um troço muito interessante. E a gente nem falou de cor. Isso, a gente nem falou de cor e a que gente... é a coisa mais louca ainda. E uma coisa que as pessoas têm um pouco de dificuldade de entender é como eu te enxergo, por exemplo. Então a luz sai do refletor que tá ali na frente, ela vai até você, ela é refletida pelo seu corpo. Então o que eu tô enxergando do seu corpo é a luz refletida. Então parte da luz é absorvida. Então a parte escura da sua camiseta absorve parte da luz é refletida. Então o que eu enxergo é luz refletida. Essa luz vem em direção ao meu olho, passa por esse obturador que o Pirula falou, passa por uma lente de vidro que tem dentro do meu olho, que não é de vidro, na verdade, ela é uma lente gelatinosa. Mas ela funciona como uma lente de um óculos e ela vai direcionar a luz para minha retina, para esse conjunto de células que estão lá no fundo do olho, fazendo que vão uma cumbuca captar essa ali. luz, fazendo essa cumbuca no fundo do olho, certo? No caso das condições de visão, tem um monte de coisa que faz a gente enxergar mal. Então tem um monte de condições que a gente tem que faz com que a gente enxergue mal. Então pode ser, por exemplo, que esse cristalino, essa lente, fique opaca. E aí eu vou ter uma doença, por quê? Porque é como se tivesse borrada a minha lente. Porque quando você vai ficando velho, tudo vai estragando. Tudo vai estragando. Sim. Essa lente Então, estraga. Cara, o cristalino é extraordinário. Porque assim, o nosso olho tem músculo dentro dele. As pessoas não percebem isso às vezes. E esse músculo, ele controla o formato do cristalino. Ele é meio que uma gelatina, como se fosse um gel dentro de um plástico, assim. Isso. Totalmente transparente, é pra funcionar como vidro. O músculo puxa, ele estica. E aí ele fica menos convexo. O músculo afrouxa, ele aperta. E aí você consegue fazer o cálculo de distância. O foco da distância. Então, por exemplo, se eu quero enxergar uma coisa que tá lá longe, a tendência é o meu cristalino dar uma esticada, porque aí ele consegue focar melhor pra mandar pra retina. Se eu quero ver uma coisa que tá muito pertinho, aí relaxa o cristalino pro negócio poder ver. Ou ao contrário, não me lembro agora. Mas... Cara, então o cristalino é uma estrutura muito interessante, muito louca. Só que ela envelhece. E aí, quando ela envelhece, ela pode ter dois problemas. Esse que o Emílio tá falando, que é você ficar... era catarata. É catarata você não que contou pras pessoas, fica né? leitoso, você pode ter catarata, que assim... Começa a ficar esbranquiçado. Começa a ficar esbranquiçado, porque fica velho. E aí você vai parando de enxergar, porque aquilo que a luz tem que passar, que tinha que ser transparente, não é transparente mais. Fica tudo borradinho. E aí ela tá gasta? Ela, na verdade, o líquido dentro dela vai mudando de cor, ele vai ficando mais opaco. Velho. E a cirurgia de catarata faz Você o quê? tira esse cristalino e coloca outro artificial. Não, você tá brincando. É. Essa é a cirurgia de cristalino? A cirurgia eu achei que era uma flanela mesmo. Não, passava... A cirurgia de catarata, você tira a lente, você corta o olho, você pega um laser, corta o olho, pega uma pinça, tira uma e coloca a outra no lugar. Você coloca uma artificial no lugar. Ok. Cara, eu achava que era uma flanela. Não. Você ia pela pupila, você ia pela pupila ali e você fazia... Não, você troca mesmo, você troca a lente. E o que é mais legal é que você faz isso ambulatorialmente com a pessoa acordada. A pessoa vai em 15 minutos, ela sai enxergando. Deve ser muito estranho isso, porque, assim, tem gente que já fez, tá tudo bem, mas eu nunca fiz e eu fico pensando, o olho é tão sensível e você fica... O olho não para, né? Como é que faz cirurgia? Não, e você faz a cirurgia e piora. Você pega assim, por exemplo, meu pai fez a cirurgia de catarata. Como é que deixa o olho parado? Como é que deixa o olho reto? Como é que dá anestesia? O meu pai fez a cirurgia de catarata. E a lente que ele colocou é uma lente de muita boa qualidade, mas ele teve um problema que a lente... E o nosso cérebro, ele é muito foda. Então, a lente do meu pai, por alguma razão que ninguém soube explicar, mas acontece com uma frequência, uns 10% dos pacientes, ela formou umas bolinhas dentro. Ah, você tá brincando. Então, ele tava um dia andando na praia e fez... Tof! Ele descreve, é muito louco. Ele tá andando, de repente ele percebeu formando umas bolinhas no olho dele. E aí ele, caramba, foi a minha lente que estragou. Só que o nosso cérebro é um negócio tão mágico que ele apaga a bolinha. Ele corrigiu. Então, depois de uma semana... O meu pai já não enxergava mais as bolinhas. Só. Mas ele vai no oculista, ele foi ver o que era, o cara falou, olha, aconteceu isso,
mas não tem nenhum problema, não vai vazar no seu olho, não vai acontecer nada. Puseram mal a película. Talvez. Colaram, não chamaram aquele tipo pessoal. Isso filme que aparece umas bolhas. Isso. Não, no celular mesmo, você vai lá pedir, instala a película aí, vem cheia de bolha. Só que no caso dele, o cérebro é tão um negócio tão incrível que o cérebro fala assim, não, tá, isso não é informação. Olha o design inteligente não aí. é uma máquina. Olha o design inteligente. O design inteligente. O cérebro ele faz assim, ó, cara, isso não é informação, então eu não vou ver. Então esse é um dos exemplos de problema que a gente pode ter no olho. Isso. Né, que a gente não aí tá tem lá, outro, mas... tem um outro problema, que o cristalino endurece. Isso. E aí ele não consegue mais fazer o puxa-estica. E aí é aquela coisa que, tipo, quem não é míope, a gente já vai falar da miopia, não consegue mais mais síndrome ver do baço curto. Coisa de, você tem que ver de longe. Ficar assim, entendeu? Não foca mais naturalmente. Isso, porque você tá ficando mais velho e ele perde essa elasticidade. Aí eu, no caso, como sou míope, é o contrário. Eu tenho que tirar o óculos para enxergar de perto, porque o meu cristalino ele endureceu na posição de quem usa óculos. Então isso é muito interessante. O Emílio, que nunca usou óculos... eu não enxergo de perto, porque ele endureceu na outra posição. Então a miopia é não, porque... calma. Isso não é miopia. Isso é vista cansada. Vista cansada, tá bom. Então vamos falar de miopia. Vamos finalmente chegar na miopia. O que acontece na miopia é o seguinte. Por alguma razão, e eu já vou explicar essa razão, a imagem que você tinha que ver, ou seja, o foco, se forma antes de chegar na retina. Então imagina que está chegando luz no seu olho, e essa luz ela vai ser direcionada de maneira que ela faça o foco, que toda essa informação se junte a hora que a luz chega na retina. Só que as pessoas que têm miopia têm o olho um pouquinho mais comprido. Então, ao invés da luz formar exatamente na retina, a imagem, ela forma um pouquinho antes. E aí ela pega e junta tudo. Imagina que você tem os raios de luz se juntando assim. O foco é exatamente no ponto em que junta tudo. Tá. Só que aí, como formou um pouco antes, passa. A luz continua, o raio de luz continua passando. Certo? Fez sentido isso pra você? Sim. Então, o foco que era pra estar tudo juntinho num ponto e você vê perfeitamente, como passou, você vê a luz espalhada. E aí você vê borrado. Então, não forma o foco direito. Não forma o foco direito. Na verdade, forma o foco direito, só que ele forma no lugar errado. Ele não forma no lugar A hora que ele vai chegar no olho, ele tá fora de foco. Por muito tempo, a miopia foi considerada uma condição. Por que uma condição? Porque isso tem uma origem genética. Tem origem genética. Então, filhos de pais que têm miopia têm uma tendência a ter miopia também. Então, por que eu não chamo a miopia de doença? Porque não é algo que você adquiriu, não é um vírus, não é uma bactéria, não é um problema que surgiu com o tempo. É uma condição genética, você tem uma característica. Ela vai aparecer em determinada fase da vida. Isso. Geralmente quando você está na fase de crescimento, porque o olho vai aumentando. Tá crescendo e aí você vai perceber isso. Mas a miopia, ela por muito tempo foi considerada uma condição genética e não uma doença. E uma coisa interessante que você falou, como o foco forma mais antes da retina, ela atrapalha a visão de longe. Isso, exato. Porque é o raio de luz que vem lá de longe que forma o lugar errado. Agora, quando você está olhando coisa de perto, o míope enxerga bem. Por quê? Porque aí ele corrige, né? Ou seja, o cristalino consegue corrigir a distância para você conseguir fazer. Então, tipo, é por isso que o míope enxerga de longe. A hipermetropia é o contrário. A hipermetropia, o foco se forma depois da retina, exatamente. Ou seja, ele não se forma nunca, né? Ele forma depois da retina. E aí o hipermétrope ele enxerga muito bem de longe, mas ele não consegue ver nada de perto. E aí, então, seria uma condição, então a miopia é uma condição, porque você tem essa característica genética, certo? Só que tem um problema. Até o surgimento das telas. Não são as telas, é mais simples do que isso. Se é uma condição genética, eu consigo calcular a porcentagem com que isso tem que acontecer na população. Certo? Genética é matemática, eu vou lá e calculo a porcentagem que eu consigo ver na população. Só que o que os pesquisadores começaram a entender e perceber? Que os casos de miopia estão aumentando. Então você pega, por exemplo, um trabalho feito em Taiwan, que todo mundo é obrigado a entrar no exército, ou seja, eles fazem exame de visão em todo mundo, os índices de miopia estão chegando a 80%. 80%. Os caras discutem que no Brasil o número de pessoas com miopia já deve estar perto de 40%, do mesmo jeito que nos Estados Unidos. E antes era o quê? 25%? E antes era 20, menos de 20, inclusive, pelos dados que se tinha antes. Então começa a se discutir o seguinte, que tá bom, como tudo na vida, a miopia deve ter uma base genética e um componente ambiental. Então a gente sempre falou isso aqui, por exemplo, eu tenho tendência a engordar, mas se eu comer pouco eu não vou engordar. Então eu tenho uma base genética e um componente ambiental. O componente ambiental é o que eu como.
Beleza? Beleza. Na miopia, os caras começam a olhar e falar assim, ó, tá bom, então tem alguma coisa a mais causando miopia. Não é só genética. Tem gente que vai ser míope de qualquer jeito, porque o olho é mais comprido, mas tem gente que tá ficando míope. Então eu deixo de ter uma condição e passo a ter uma doença chamada miopia. E olha só, qual é o principal fator que esses caras estão achando? As nossas crianças vivem em locais muito fechados. Elas ficam pouco tempo com estímulo para olhar para longe. E com poucos estímulos de comprimento de onda diferente. É tudo da mesma cor, tudo amarelinho, o tudo beijinho. O cristalino... o olho se adapta para enxergar coisa perto. Preguiçoso, Fica preguiçoso. Sei lá, ele não... e aí a criança chega na idade adulta e aí o olho já foi. Aí não tem como resolver mais. A tela faz alguma diferença por causa da distância, não? Então, o que os especialistas na área dizem é que ainda não há evidência de que a tela é relevante nesse caso. Em nenhum momento eles falam que não é. Eles falam que a gente ainda não sabe. Eu vi uma reportagem sobre isso que saiu há alguns anos e tinha uma foto na China. Não era Taiwan, eu lembro que era a China mesmo. E eram assim, sei lá, uns 100 jovens na foto. Todos de óculos. Sim. Todos de óculos. Assim, na verdade tinha... Onde está o olho ali? Você tinha uns 2 sem óculos. E aí eram eles falando, tipo assim... o que está acontecendo. O que está acontecendo. E eu lembrava que nessa reportagem, agora você está falando uma coisa que realmente faz muito mais sentido. Mas essa reportagem falava que era a distância das telas. Sim. Você está o tempo todo olhando o celular ou o computador ou não sei o que, e ele está sempre a uma distância similar. De um braço, né? Exatamente. De um braço de tudo. Mas assim, em nenhum momento os especialistas eles falam que a tela não tem efeito. Eles dizem que a gente não tem evidência, pode ser um componente, sim, mas a gente ainda não tem nenhuma evidência estar fechado, disso. O pessoal está fechado fazendo o quê? Exato, mexendo em telas. Exato, então não dá para ter essa relação. Então o que os caras eles estão defendendo? Que a gente mude a classificação. Porque se você tem uma condição, ou seja, se você vai nascer com o olho desse jeito, não tem muito o que fazer. É determinado geneticamente, está tudo bem. Agora, se eu passo a chamar miopia de doença, eu passo a ter intervenções para diminuir a probabilidade disso acontecer. Eu mudo o nome porque isso muda como eu abordo. Como precaver a miopia. Exato, porque se é uma condição, eu não tenho como precaver. Se é geneticamente determinado, eu não tenho o que fazer. Mas se é uma doença... Mas se é uma doença, eu posso olhar e falar assim, não, miopia pode virar uma doença. Inclusive, os caras falam de epidemia de miopia. Se está batendo 80% da população, fudeu. Então, eles já começam a falar que a gente tem que mudar o jeito com que a criança vai para a escola. Então, o que acontece nesses países, principalmente do Sudeste Asiático? A criança fica 8, 9 horas na escola. 9 horas trancada numa sala de aula, tudo fechadinho, horário tudo integral. Da mesma cor, horário integral, sem fazer nada. Depois ela sai e vai direto para casa. E quando ela sai, vai direto para casa para um outro ambiente fechado, em que ela vai interagir ali com a família naquele ambiente fechado. Sai de um cubículo para outro cubículo. Então o que os pesquisadores estão falando? Que as nossas crianças, elas têm que, pelo menos uma vez a cada hora, ir para o jardim, brincar fora da sala, interagir com outras distâncias e outros comprimentos de onda. Porque isso é uma excelente forma de evitar essa epidemia que a gente está tendo de miopia. Era só o que faltava, né? É bizarro, né? Que bizarro. O nosso estilo de vida está alterando como o nosso olho se forma. E aí, os fabricantes... Isso daí, sabe o que é? Isso daí é um complô dos fabricantes de óculos. Exato. Os fabricantes de óculos é que lucram com isso. Exatamente. E os caras que fazem cirurgia de miopia. Exatamente. Os caras que fazem cirurgia de miopia também lucram com isso. Certo? Mas é legal, não é? Porque a gente consegue perceber que o nosso comportamento, o jeito com que a gente constrói a nossa vida, influencia diretamente, por exemplo, se as pessoas vão usar ou não óculos. Se o seu filho vai usar ou não óculos. Então, e eles falam que tem que ser todo dia, tem que ter um estímulo diário. Não basta no final de semana, não. Todo dia, de hora em hora, a cada 2 horas, a criança deveria ser levada para o jardim, brincar no parquinho, brincar com diferentes distâncias. E aqui eles estão falando só de miopia. Talvez se a gente olhar para outras condições de olho, como hipermetropia que você citou, ou alguma outra coisa, talvez tenha componentes ambientais também. É porque faz sentido que seja a miopia e não a hipermetropia. Sim, não faz. Porque você está falando de enxergar coisas longe, próximas. Isso, né? Então faz sentido que o cristalino ele passe a focar só em coisas próximas. Não, e ele deve cansar também. E não consiga focar no que está longe. Na hipermetropia, para você gerar, talvez, uma epidemia de hipermetropia, teria que ser o contrário. Todo mundo teria que viver em espaços absurdamente abertos e não manusear quase nada. Sim. É quase impossível você gerar uma epidemia de hipermetropia.
Não, e você Né? falou do cansaço. Eu, por exemplo, tenho o olho que eu não enxergo de perto porque eu tô ficando mais velho. Sim. Quando eu não uso óculos, no final do dia eu não consigo ler a legenda da TV. Aí você fala pra mim assim, cara, mas você enxerga bem de longe. Não, eu enxergo perfeitamente de longe. Mas o meu olho tá tão cansado, os músculos do Tá meu se olho... esforçando tanto pra tentar focar sem sucesso. No que tá perto, que a hora que eu vou tentar enxergar de longe, o músculo fala, foda-se. E eu tava tendo muito caso de dor de cabeça. Uhum. Né? 2, 3 vezes por semana, isso estava me preocupando muito. E uma coisa uma correlação que eu tô fazendo, é difícil fazer correlação porque é muito aleatório, mas uma que eu tô fazendo, que eu tô achando que tá sendo bem certeira, é quando eu diminuo o celular no meu cotidiano, sem dúvida, a frequência de dor de cabeça abaixa 80%. Mas é porque o esforço que você tá fazendo é muito grande. É isso mesmo. Eu acho que essa radiação do celular na cara, e o esforço do olho em toda hora tá focando ali, dando zoom, né? E muita frequência e para de usar o celular e volta. E desfaz faz um, desfaz um. Só para deixar pra galera, gente, a radiação é radiação mesmo, só que é radiação na forma de luz do visível, tá? O Ruas não está errado. O celular não é radioativo. É a luz na cara. É a luz do espectro que a gente enxerga. Acendeu uma luz na sua cara. Ele tá certíssimo da definição então, que ele quando faz. eu comecei a fazer assim, não, vou deixar o celular na sala, vou passar o dia sem celular. Aliás, melhorou absurdamente a dor de cabeça. Não tô falando que foi... não é só isso. Que é 100%, é uma soma de coisas, claro. Mas isso ajudou. Sem dúvida. Aliás, isso ajudou. nesse sentido, obrigado, Xandão. Porque a proibição do Twitter reduziu o horário de tela consumo demais. Em, tipo, sei lá, pelo menos 2 horas do dia. Demais, sem dúvida. Pena que voltou. Reduziu o horário de tela. Gente, é uma piada, tá? Senão as pessoas já vão tá começar... trazendo política, tá falando de miopia. Não, mas a verdade é que o Twitter faz mal, né? Sejamos honestos. Isso não é piada. Agora, eu sei que pouco tempo atrás eu tava tendo uma questão de olho seco. Olho seco. Eu também. E aí, durante o dia, quando eu ia acordar, era horrível, porque era areia. Era como se o olho tivesse grudado na pálpebra e eu não conseguia abrir de tanto que dói. E às vezes você tem que acordar já trabalhando, né? Você já levanta, já não sei o quê, e tipo, mano, não conseguia abrir o olho de tanto que doía. E tem a ver com a produção de lágrima por você estar o tempo todo usando. Cara, é impressionante isso. Influencia nisso também? Sim, influencia. Claro. Tela do celular? Não tem nada a ver com luz azul, viu? Não é nada a ver. Isso luz daí, azul é isso daí, pseudociência. isso daí não tem porra nenhuma, não existe isso aí. Mas luz de tela, o conjunto da luz da tela é importante. Gostou da história? Legal, não é? Sim, eu não tinha pensado nisso. Olho é uma coisa muito interessante. É um órgão muito incrível, é uma parte do nosso sistema nervoso muito legal. Só pode haver um criador para ter feito ele. Exatamente. Eu não vejo outro motivo. Só que ele fez o olho que a pessoa tem miopia, que é comprido demais. Ou curto demais e tem hipermetropia. Ou tem bicho que enxerga muito mais cor que a gente. Ou tem a vista cansada, não sei o quê. O polvo, ele não tem miopia, não tem hipermetropia. Não fica com a vista cansada. Não. Enxerga dentro da água e fora. Enxerga dentro da água e fora. O que ele fez pra Deus, Enxerga com todas... Não, pera, deixa eu terminar de falar. Ah. Ele enxerga muito mais cores do que a gente. Não tem ponto cego, porque o nervo dele não passa pelo meio do olho. Exato, não tem ponto cego e, ainda por cima, ele tem um óculos de sol natural. Exato. Que ele consegue fazer um pigmento que deixa mais escurinho, quando tem muita luz ele não consegue ver. Não precisaria de óculos escuros. Não precisa de óculos escuros. Cara... Sem brincadeira, o olho do polvo, eu ia falar o polvo do olho, mas o olho do polvo é extraordinário. Polvos, lulas, enfim, cefalópodes em geral, isso é uma coisa extraordinária. Então eu fico imaginando que... para Deus é uma ótima pergunta. Exatamente, eu fico pensando que, Deus é um polvo, ou ele é um polvo... Ele favoreceu o polvo e desfavoreceu a gente nesse sentido. Será que The Boys? Opa, era isso que eu tinha pra falar hoje. Por isso que a gente faz sashimi de polvo. Exato. Que é de raiva. Inveja. Inveja do zóio do polvo. Você não vai enxergar mais nada. Mas só finalizando, é muito louco imaginar como o nosso estilo de vida, e principalmente isso é uma coisa muito legal pra falar, que é recente. A gente tá falando de uma mudança de estilo de vida que tem menos de 100 anos. No nosso padrão de trabalho, 20, 30 anos. É muito pouco tempo em que a gente deixa de ser um grupo de pessoas que vivem num ambiente aberto para virar um grupo de pessoas que vivem num ambiente fechado. No meu caso, a minha miopia é genética. Então, gente, continua existindo miopia de origem genética, tem um componente genético, não é isso que os médicos estão dizendo. Estão dizendo que tem um componente ambiental importante. Meu avô era míope, minha bisavó era míope, a minha bisavó nunca, viu tela de televisão, né? Mas ela não chegou a ver um celular na vida.
Tipo, e ela era míope Era míope. também. Então, E tem tipo, criança minha mãe é míope. míope. Então, não é desses casos, continua existindo isso. Mas tem um componente ambiental importante. Certo? Gostou? Gostei. Gostou? Então era isso, gente. Lembrando que esse vídeo foi apoiado pela Alura. Não esquece de clicar no link aqui embaixo. E que a gente é uma produção TocaCast. Tem 2 podcasts aqui, Biologia em Meia Hora e Musicalia. Ó, fazendo L aí, ó. Clica aqui, ó, faz o L. Olha ele fazendo L. Faz o L, faz o L. Faz o L e a vitória. Então clica nos links aqui embaixo, tá bom? Beijo. Valeu. Eu preciso de cachecol. Não, eu também. Não, mas assim, não, eu preciso, Horus. Não, de cachecol não. Não é cachecol, você não tem pescoço. Cachecol não Que preciso. cachecol? Cara, mas eu tô muito preparado pra viagem. Eu comprei umas meias da hora. Legal, legal. Ó, vai começar Bora. o quadro, hein? Miopia. Você vai levar cachecol? Tem que levar. Tem? Ou comprar um lá. Cara, a gente vai passar frio, velho. E cachecol esquenta legal. Não, a gente vai passar frio. Aí Luva, depois no tem luva boa. Não, luva e aí boa. no terceiro dia o Ruas tá assim, ó. Mas ele compra um cachecol. Eu lá. tinha o maior preconceito com cachecol. Então, eu Até que também. um belo dia eu botei e fiquei, nossa, realmente, né? Fica quente. Você Vamos ficou gravar? chique. Bora. Você ficou chique. Bora. Não, mas é importante porque depois a voz vai embora. E aí fica o vento frio, você fica o dia inteiro falando, conversando, interagindo. Aí no segundo dia você tá, pois bem, pessoal, então a gente vai aqui conhecer a ponte de Londres. Ok. O Mil é um passarinho redondinho, pequenininho, branco, com uma mancha preta no pescoço, no peito. É o Mil, que ele pia, que ele parece um olho. É um Ah, dado. não precisava ter estudado muitas horas então. Pra... Não. Pra essa piada horrorosa, né? Eu entendi.